Olá galera, aqui é Viviane Donner e hoje nós estamos com o quadro Outspoken Convida. Yeah, 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 yeah. E hoje nós temos Márcio Brandt, Music Coach, e nós temos várias perguntas que eu coletei com a galera para fazer com ele e ele vai responder para vocês. Tudo jóia, Márcio? Tudo bom, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Ah, sempre! Conte com a gente, estamos juntos. Bom, vamos lá. Primeira pergunta. Eu preciso de uma gravadora ou de um selo para eu me lançar ou eu posso fazer isso por conta própria, eu posso fazer isso sozinho? Durante muito tempo a gente ficou no modelo antigo, que é o modelo das gravadoras, onde as gravadoras faziam o quê? Elas tinham grana para investir e montar um casting e aí elas tinham uma verba para esse artista. Hoje o mundo mudou. Então hoje as gravadoras elas fazem como? Elas buscam através da performance que o artista tem nas redes sociais, no YouTube, quantidade de views. Então, ou seja, a fórmula, eu falo que o script mudou. A forma antiga que a gente tinha de montar um grande material para ser ouvido pelas gravadoras, acabou. Agora o que acontece? Você tem que realmente performar, fazer o seu trabalho e como músico independente você continuar a sua carreira. Num determinado momento, o selo vai ajudar de que forma? A gravadora vai ajudar de que forma? Distribuindo o seu material. Hoje as gravadoras viraram grandes distribuidoras de conteúdo. Você vai lá, monta o seu material e a gravadora consegue dissipar em mais lugares, em mais praças. Então, ou seja, aquilo que era um grande desejo do músico, de eu preciso entrar na gravadora, eu preciso ser do casting, na verdade mudou. Hoje o artista ele tem que trilhar o caminho dele, e aí a gente está falando de quê? Ana Vitória, a Ana Vitória, o que elas fizeram? Durante muito tempo elas fizeram um vídeo, fizeram um grande material, e as gravadoras olharam e falaram, olha que legal essa galera, porque elas já performavam. A gente tem um caso aqui em Belo Horizonte, que é o Lagum, que já vinha participando, já vinha com um grau de engajamento com seus fãs muito grande. Aí a Sony estava ali de olho e pegou eles para colocar dentro do casting. E aí a gente tem uma ilusão, fala assim, então eles vão entrar para a gravadora e a gravadora vai pôr dinheiro. Não. Na verdade a gravadora vai lá, usa os artifícios, mecanismos e ferramentas que eles têm, mas para distribuir. E não para botar grana, sacou? Então, respondendo a sua pergunta, o artista ele tem que fazer o caminho dele para ser observado. Fiquem atentos, hein, galera? Como que uma pessoa sem recursos financeiros, pode gerenciar as redes sociais? No que ela foca? Quais os tipos de ação que ela pode fazer para ela começar a fazer isso por conta própria? O dinheiro, quando a gente fala de música independente, que é a grande maioria dos artistas, independente é você ser independente da gravadora, independente das coisas. E normalmente, e acho que, sei lá, 99% dos artistas que eu já trabalhei no estúdio Na Trilha, com a produção FM, são artistas que não têm grana. Então a gente tem que fazer milagre às vezes, mas a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que partir de um budget. A gente tem que falar assim, eu vou gastar quanto? R$1.000, 5.000, 10.000, e aí desse dinheiro você organizar o que você quer fazer. Então às vezes quando você tem pouco dinheiro, você não vai fazer um disco, você vai fazer uma música. E aí você vai trabalhar esse single para conseguir engajar seus fãs, conquistar a audiência. Eu tenho um pouquinho mais de dinheiro, beleza, eu vou fazer uns vídeos na internet. Porque hoje não tem como você só lançar música, você tem que fazer vídeo também. Eu tenho um pouquinho mais de grana, agora é a hora de eu lançar o EP. Tudo isso, a chave disso é você montar um planejamento. Então, o que acontece? Muitos artistas chegam até mim, às vezes num momento ruim, Já gastei uma grana e não sei o que fazer, porque minha grana acabou. Então é o contrário, você tem que definir, definir o tanto de dinheiro, seja pouco, ou seja um pouquinho mais e tal, e aí você faz o planejamento. Vou gastar esse dinheiro, e aí eu vou fazer um EP, e aí esse EP eu preciso do show. Então você precisa de uma série de ferramentas para a sua carreira andar. Então assim, não dá para você gastar toda a ficha às vezes em um produto, em uma coisa, em uma ação. Você tem que entender que a carreira é um planejamento de muitas ações, Ok. Acho que é isso, gente? O ovo ou a galinha? O que é melhor para um artista que quer se lançar no mercado? Ele criar o seu produto primeiro, desenvolver a sua personalidade, desenvolver ali a característica do que ele quer fazer, ou
e depois ele tenta encaixar isso no mercado, descobrir como que ele encontra o público-alvo, ou primeiro ele analisa o mercado e depois ele desenvolve o produto? Tá. Ó, isso é uma coisa importantíssima, porque eu bato muito na tecla de que às vezes o artista olha demais para o mercado e vai de acordo com a corrente musical, por exemplo, que está dando, entre aspas, que está dando certo. Então vamos citar um exemplo, né? Vamos pegar uma hipótese de que o artista está vendo o grande movimento do sertanejo. Aí ela fala assim, vou lançar sertanejo porque o sertanejo tem muita casa de show, ou porque está bombando, ou porque está gastando dinheiro. O que a gente tem que entender? Igual essa pessoa está pensando, outras 1 milhão de pessoas estão pensando. Então, o que aconteceu também? O fato do sertanejo ter muitas opções também gerou maior concorrência. Então, ou seja, essa questão de olhar para o mercado para decidir é um grande equívoco. Na verdade, o artista tem que entender o seguinte, o que ele quer fazer? Qual que é a verdade dele? Ele quer cantar sertanejo? Ele quer cantar pop? Ele quer cantar romântico? Ele quer cantar funk? O que é que ele quer cantar? E aí, baseado na identidade própria dele, no que ele quer fazer, é aí que ele vai falar assim, bicho, beleza, eu quero cantar isso. Agora, quais ferramentas que eu tenho para atingir o público? Então, o que eu vejo, e que aí me dá uma dó danada, porque eu sofro, né? Eu sofro nesse sentido, porque eu falo assim, às vezes o artista vai lá e escolhe dessa forma, gasta uma grana e depois fala assim, pô, mas aonde que eu errei? O que aconteceu? E aí às vezes o erro está lá atrás. Ele está fazendo o que o empresário pediu, ele está fazendo o que o pai falou que tem que fazer, ele está fazendo o que o mercado disse. Então na verdade é o seguinte, é o contrário. E perde, o dinheiro vai todo embora. Então assim, primeira coisa, define o que você quer fazer. Ah, eu gosto mais de cantar esse repertório, eu gosto mais de cantar isso, é mais legal, isso comunica com a minha verdade, pronto. Partiu disso, se você escolher um estilo que tem menos opções de casa, nós vamos achar outras opções. Então assim, você tem que trilhar de acordo com essa verdade. E isso talvez é o mais difícil do meu trabalho como Music Coach, que o Music Coach ele parte do princípio inicial de você entender e aceitar que a música é a sua forma de viver. Então assim, vou viver de música. Então parte daí, entender que você virou um empreendedor da sua própria carreira. E aí empreender é tomar risco, né? O cara quando monta uma loja e abre a porta da loja, ele tem risco de não ter cliente, não vender, chegar mês que vende, tem mês que não vende. Então o músico é um empreendedor, tem mês que tem muito show, tem mês que não tem show, tem dia que vende disco, não vende disco. Então assim, primeiro é entender essa forma de se empreender, depois de você buscar a sua identidade e aí sim você escolher as ferramentas para chegar no mercado, que é o seu real público, né? Então assim, primeira coisa, olhe, então o que vem primeiro, né? Respondendo a sua pergunta, o que vem primeiro é você olhar para dentro, realmente entender o que você quer fazer, o que te deixa alegre, o que você compõe, o que você gosta de ouvir, cantar e tocar, né? Porque os instrumentistas também fazem trabalho de music coach, e aí partir para as estratégias. Porque né? Você vai ter uma carreira longa, né? Você vai conseguir batalhar mais nesse meio, já que você está fazendo o que você ama. Sim. Não, com certeza. Eu vejo, isso é muito claro no dia a dia. Assim, os cantores que fazem com verdade aquele trabalho, né? Então tem artista que escolhe o sertanejo, por exemplo, que é o que chega, né? O que é uma discussão, é uma polêmica, é o que acontece. Muitas pessoas vêm de outros estilos querendo sertanejo, mas tem aquele sertanejo que é sertanejo mesmo, é a vertente. Convence, né? Que é o cara, é isso que ele quer e tal. Então assim, esse cara que quer o sertanejo de verdade, a chance dele performar, dele dar certo, é muito maior. Muito melhor. Né? Então, procura a sua verdade que você está no caminho certo. Mais uma pergunta. Feito é melhor do que perfeito? Vou falar um estudo de caso, só para né, ficar mais claro. Eu tenho uma aluna, ela quer ser youtuber. Ela quer, a maneira que ela quer se jogar no mercado é usando o YouTube. Mas ela falou assim, olha, eu não tenho uma câmera maravilhosa, eu ainda não domino edição incrível, então assim, eu ainda não toco violão maravilhoso, eu não acho que a minha técnica vocal tá super desenvolvida, eu ainda estou estudando, eu já posso começar a produzir com o que eu tenho, e depois eu vou melhorando meu violão, vou melhorando a minha voz, vou melhorando a minha estrutura,
Ou eu já tenho que começar com uma estrutura legal, com uma câmera profissional, tocando violão bem, ou com uma banda para me acompanhar? Qual a sua opinião sobre isso? Isso é uma grande polêmica, né? Porque a gente às vezes espera demais ter as melhores condições, né? Grana, investimento, para ir para o estúdio, para comprar uma super câmera, ou para ter banda, ou para ter grana para pagar um cachê de uma banda e tal. E isso acaba demorando ou protelando a vontade e o sonho. Porém, ao mesmo tempo, no outro lado, tem que existir um mínimo. Né? Você não pode simplesmente dizer, eu não toco nada de violão, eu estou cantando mais ou menos, eu vou para o YouTube e vou lançar minha carreira. Não. Parte-se do princípio de que você tem que ter um bom produto para mostrar. Bom produto não quer dizer o acabamento em alguns momentos. Mas ele tem que ter um bom produto, ele tem que ter a verdade, ele tem que saber o que ele vai cantar, ele tem que cantar direito. Se ele se propõe a cantar, ele não pode cantar de qualquer jeito. Se ele se propõe a tocar, ele não pode tocar de qualquer jeito. E isso não é ser um exímio violonista e um excelente cantor para fazer um vídeo. Mas também não dá para tocar qualquer nota e cantar de qualquer jeito e falar assim, vou ser youtuber. Então tem que ter um mínimo. Mas também a gente tem que tomar cuidado para isso. Assim, às vezes, eu durante muito tempo, eu sempre quis o perfeito, e tem que ter isso, aquilo, outro e tal. E de vez em quando as pessoas me dão uma cutucada, mas, pô, vamos fazer. Né? Então o meu disco, quando eu fiz 10 anos atrás, assim, demorei muito, porque eu tinha que pensar nisso e tal. E, pô, vamos fazer, as músicas estão prontas, vamos chamar os amigos, vamos embora. Muitos projetos, às vezes, aqui do próprio estúdio, que a gente acaba demorando muito, assim, e vamos fazer. A gente tem um programa chamado FM Sessions aqui no estúdio, que veio a Ivete, a Takai, César Menotti e a Paula Lima. O casting bom, né? E se a gente tivesse pensado assim, nossa, mas a Ivete vai vir, então tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que ter milhões de câmera, tem que sabe? Se a gente tivesse esse preciosismo, não teria saído. A gente falou assim, gente, a Ivete está aqui, nós temos essa oportunidade, a gente conversou, deu tudo certo, vamos fazer. E assim foram com os outros, e assim é a nossa vida de produção. Assim, às vezes a gente tem que achar um jeito, e o tempo e a correria às vezes nos ajuda, né? Assim, as oportunidades elas passam. E aí tem um pouco a ver com isso, do perfeito, do feito e do perfeito, né? Às vezes você está perdendo uma grande oportunidade. E aí você fica, né, querendo fazer, colocar glacê demais no bolo, e daqui a pouco acaba o aniversário e o bolo perdeu o sentido. É uma metáfora doida, mas é tipo isso, assim, toma cuidado de onde você está começando. Acho que você tem que ter um início da sua verdade bem feito, e se propondo a fazer algo bem feito, mas tem N casos aí, se você olhar na internet, de como que os youtubers começaram. Não era a melhor câmera que eles estão vendo hoje, o set não é o melhor, né, assim, tem um monte de gambiarra que eles começaram e conquistaram a audiência, e todos eles falam, conquistar a audiência pela verdade que ele se propõe. Se a gente analisar os vídeos do Whindersson, por exemplo, são vídeos toscos até hoje. Hoje é uma GoPro até hoje. Até hoje. Não, e ele faz, né, eu não sei se os atuais, mas tinham alguns que ele estava fazendo na caixa d'água da casa dele. Então, assim, as pessoas não estão fazendo porque ele tem que ter um super cenário, uma direção de arte maravilhosa. Eles estão ali pelo conteúdo que ele tem. O conteúdo é que tem que ser perfeito. Esse conteúdo tem que ser perfeito mesmo. Né? Então é meio por aí. Polêmica. Já que a gente está falando de youtuber e tal, e o YouTube hoje é uma das principais ferramentas para quem vai se lançar independente, o que você considera que é melhor? Não vou dizer melhor, mas me fala sobre a ideia de a pessoa que vai se lançar na música, ele vai fazer um canal de música, onde ele só vai falar de música, só vai tocar, só vai cantar, ou vale investir num canal de diversidades, onde ele fala de assuntos diferentes, ele fala da profissão dele, por exemplo, de outras coisas que ele faz, de outros assuntos, e no meio disso ele enfia música para poder, de repente, ganhar públicos diferentes, mas aí tem uma questão de investimento que também muda, quando você começa a diversificar muito. Me fala sobre essa relação, canal de música, canal de diversidade. Sim. A gente tem que tomar, é uma polêmica, né? Acho que não existe verdade, né? Eu não vou responder com uma verdade. Mas
a pessoa tem que escolher o que ela quer fazer. Né? Ela não pode achar que ela vai fazer um canal com vários assuntos e julgar de grila e testar com o público. O que dá certo ou dá errado. Né? Então, se ela se propõe a falar de música, mas ela também é designer, ou ela trabalha com arquitetura, ou ela é designer de interior, ou qualquer outra coisa correlata ou parecida, ou que ela consiga costurar, é complicado. Porque a pessoa é o seguinte, ela é cantora. O que as pessoas querem ouvir? Elas querem ouvir música, querem ouvir o que é um review de disco. Ela tem várias formas de dizer sobre aquele tema dela. Agora, se ela coloca um negócio lá completamente diferente, ela é médica e ela vai falar de medicina, não tem nada a ver. Né? Ela pode até fazer um link, pensando assim, viajando maionese, né? A pessoa fala assim, ah, beleza, eu vou fazer um link porque a música que ela usa acompanha e aí mostra o dia dela igual Doutores da Alegria num CTI. Cara, é uma forma, mas o foco ali ainda é a música, não é a medicina. É o poder da música para os pacientes e tal. Então, assim, algumas coisas ela consegue fazer a relação. Agora, querer falar de tudo, aí você monta um canal de variedades, onde você vai falar de cada coisa. Mas aí você não vai ser percebido como cantor ou como musicista. Você vai ser um repórter, um jornalista que fala de A, B, C, D, e aí tá tudo bem. Mas, assim, escolher e julgar de grila para o público, isso é uma coisa importante de pontuar. O público não é besta. O público não é besta. O público sabe quando é uma forçação de barra. O público sabe o que a gente sabe, a gente é público. A gente vê quando o cantor ele está forçando a barra, ele está lançando alguma coisa que não é a verdade dele, ou um disco que não rola. É muito legal, assim, eu acompanho muito a carreira da Christina Aguilera, por exemplo, que o seu público certamente gosta. Não, né? Nem um pouquinho, né? E aí é muito doido porque a Christina Aguilera ela tem um monte de momentos na carreira. E aí se a gente for parar para pensar, ela tem uma carreira super sólida, super legal, mas ela ficou muito para trás de outras cantoras por causa dessa mudança de foco. A gente tem discos completamente diferentes da Christina Aguilera na discografia dela que mostram uma falta de foco. E entre outros casos, a gente tem um monte de casos na música mineira, tem vários, e não precisa a gente ficar falando de case específico. Mas escolher um foco é o melhor caminho, porque aí você fala assim, cara, escolhi música. Deixa eu achar assuntos que comunicam com a música. Então, por exemplo, a pessoa pode até ser uma designer, mas ela pode fazer um review de capa de disco. Então, assim, ou seja, o foco é música. Mas ela está usando uma ferramenta, talvez, que é um complemento da sua formação, né? Ou uma segunda, ou uma profissão, outra profissão e tal, que ela está trazendo como um a mais, né? Mas o foco continua sendo música, saca? Então, assim, ela tem que ir elaborando isso, o que ela quer na verdade. Não adianta ter um monte de foco, né? A gente está aqui, uma câmera, ela faz um foco só, ela está focando ali. É a mesma coisa. Não adianta a gente querer, e principalmente saber onde é que a gente quer chegar, né? Então, assim, escolha um foco, falar, eu quero aquilo ali, eu quero me lançar, eu quero fazer meu show, eu quero viver disso. Pronto, vai nessa e vai tudo dar certo. Pessoas que curtam aquilo ali vão se agregando e virando audiência. Gente, é assunto que não acaba mais. E pra gente, né, que quer desenvolver uma carreira, me fala aqui, pra quem tá interessado em ter o seu coach precioso, o que é necessário? Pois é, o Music Coach tem um site, musiccoach.com.br, onde tem todas as informações. Esse ano a gente tem uma programação super legal. Fiquem atentos ao site, ao Instagram, Facebook, né, de Music Coach. A gente vai ter evento com todos os players, com Spotify, Deezer, eles vão vir a Belo Horizonte falar pra gente, vai ser muito legal esse evento, que vai ser no meio do ano, no meio de 2019. Tem o trabalho de Music Coach que a gente faz o one-on-one, né, que é esse processo de gerenciamento de carreira individual, onde a gente traça estratégias, faz um planejamento de curto, médio e longo prazo. E tem os cursos e workshops que eu dou durante o ano, que também tem a programação. Então o melhor lugar é ir no site www.musiccoach.com.br. Muito obrigada pelas dicas.
Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha feito boas perguntas para vocês. E se tiverem mais dúvidas, entre em contato com essa pessoa aqui, porque ele vai poder te ajudar e desenvolver sua carreira, tirar ela, alavancar essa carreira. É isso aí. Porque a gente quer cantar. Márcio, obrigada. Que isso, obrigado a vocês. Beijo, galera, até o próximo.